Aí, pessoal, um grande abraço, Edson Matoso aqui, cumprimentando a todos, a toda a família, né, com desejo de paz, felicidade, muita saúde para todo mundo. Estamos com o nosso Agora é com o Matoso e hoje nós vamos trazer um tema que esse é universal, educação. E eu vou trazer para conversar sobre educação, já está aqui, aliás, a professora Leila Freire. Tudo bem, professora? Tudo bem, honrada e agradecida pelo convite, por estar aqui debatendo esse tema que é universal e nesse período ainda de pandemia. E volta ou não volta? Volta ou não volta às aulas, é possível fazê-lo, ano letivo perdido, não está perdido, como organizar a escola. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço essa grande oportunidade. Meus amigos, a professora Leila Freire, ela nos atende o convite. Eu quero aqui também reverenciar o nome de uma educadora, que é a professora Isa Sarubi, tá certo? Com a qual temos conversas extremamente agradáveis e aprendizado de vida, tá certo? No dia a dia, em todos os campos do conhecimento, do relacionamento, eu gosto muito de conversar com a professora Isa Sarubi e através dela eu tenho a felicidade de chegar com a senhora, a professora Leila Freire. A senhora teve uma contribuição no início do governo Helder, da atual gestão. Sim, passamos também pela Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua também. Com o próprio Helder. Com o prefeito, então, Helder Barbalho. E também estivemos contribuindo por 7 anos com o município de Benevides. A senhora, basicamente, então, a senhora é ligada assim, a SEDUC, a senhora é da SEDUC. Eu sou funcionária de carreira da SEDUC. Da SEDUC. Hoje, já... Sim. Fora da ativa. Fora da ativa, mas como fora da ativa? Com o conhecimento que a senhora tem, não vai ficar em termos de carreira, sim. Paramos, mas continuamos contribuindo com a educação, com a área da gestão. E aí a senhora também ainda atua na área do ensino privado, além do público e do privado. Porque quando a senhora chegou aqui, foi logo cumprimentada por um ex-aluno, o nosso querido Marquinhos Andrade, que é o apresentador, essa dupla fantástica do DigiShow, que é o Marquinhos e o Moisés. E o Marquinhos disse, eu acho que eu conheço a senhora, foi minha professora lá na UNAMA, na área de comunicação. Ah, sim, Matoso. Eu tenho muito orgulho de falar que na minha história de vida, a sala de aula foi onde eu sempre estive. Na sala de aula, vivenciando, como nós chamamos, o chão da escola. Isto também nos levou à universidade. Hoje, a partir dos cargos de gestão de sistemas de ensino, fica muito difícil conciliar o tempo. Uhum. Então, hoje a gente ainda atua, mas atua como professor convidado para os cursos de pós-graduação. Muito bem. Falando sobre o tema especificamente, gente, eu fiz algumas anotações, porque a educação, ela é de uma amplitude que não vai ser um Edson Matoso qualquer da vida que vai ficar falando coisas aqui. Mas tipo assim, eu fiquei anotando qual a situação atual da educação para os professores, para os alunos, para a família, para a escola, né, para a sociedade. Ela começa em casa, a educação começa em casa. Aliás, tem um dito, isso são perguntas que eu estou fazendo que não vão ser especificamente para a senhora, porque eu quero saber da volta às aulas com a senhora. Tá? Senão eu vou ficar aqui confundindo alho com bugalhos, porque as pessoas estão aí sedentas por essas informações. E caiu assim como uma luva, tá, a senhora aqui para me falar sobre esse assunto. Começa em casa, diz um velho ditado, eu sou desse tempo que eu via, quem não tem pai em casa, acha na rua. Ou então, menino, os teus pais não te dão educação. Como é que a senhora coloca isso aí? Porque às vezes as pessoas, né, eu tenho um filho, a mulher pare um filho e joga para a escola. Como é que a senhora trabalha isso? Isso é uma pergunta que não está inserida no contexto da nossa entrevista, mas é só para começar. Olha só, Matoso, nós temos que separar bem. A família é presente, a família tem o seu papel, a educação ela vem em complementação ao papel da família, mas não
podemos confundir. Quem coloca os limites, o que pode, o que não pode, é a família que repassa os seus valores, que coloca. A escola, ela vai dar as orientações, ela vai trabalhar com essa questão. Em tempos de pandemia agora, nós tivemos uma retomada que tem um lado positivo e tem um lado negativo. A pandemia não pediu licença. Ela entrou nas nossas vidas, modificou toda a sociedade, mexeu com a economia, nos levou pessoas queridas das nossas famílias, amigos. E a educação não ficou na inércia em relação a isso, modificou com a educação. Ninguém nos avisou assim, olha, com licença, vamos fechar as escolas, vamos mandar os alunos para casa. Então, ocorreu algo que nós temos sempre que ter os vários olhares. Famílias ficaram em casa, passaram a ter a responsabilidade de, além de trabalhar com esses valores, mas também de trabalhar com objetos de aprendizagem. E nem sempre os pais estão preparados para trabalhar com esses objetos. Eles acompanhar. Se uma criança fez uma tarefa escolar é uma coisa. Você apresentar todos os dias, numa rotina intensiva, de 4 horas, para que o aluno dê conta desses objetos de conhecimento, é difícil. Então, isso às vezes levou a uma interação maior com os filhos, os pais um acompanhamento maior, mas temos outro lado que nós temos que analisar. Muitas famílias não tinham como acessar orientações que vinham online, ou por não terem a internet, ou por não terem um equipamento que desse conta de baixar um certo aplicativo. E também nós tivemos violência doméstica também. Nós vamos sequenciar, só para eu terminar aqui, para guardar essa agenda. Eu quero dizer como nós poderíamos desenvolver mais e mais temas. Eu já aproveito para convidar por um outro momento. É igual uma outra professora que eu conheci aqui, que eu estava querendo conversar com ela, mas não tinha disponibilidade, enfim, que era a professora Glaucia Medeiros, sobre a questão de resíduos sólidos, que é uma coisa que me preocupa muito, que passa também por educação. Uma outra indagação que eu faria, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei aqui dando uma estudada. As escolas estão formando bem os seus alunos, mas como eu estou dizendo, escola inclusiva, eu vou fechar isso aqui, porque eu vou botar bem aqui. Especificamente, eu quero conversar com a professora sobre essa questão das voltas às aulas. Mas vamos lá, sua experiência. Eu lembro quando a senhora foi secretária do então prefeito Helder, lá de Ananindeua, hoje governador, e houve, só para às vezes as pessoas tomarem conhecimento da técnica. Quando a gente menciona, a gente tem que citar os créditos, a gente tem que citar, sabe... foi secretário aqui, foi secretário ali, é funcionária de carreira aqui, passou por acolá, para que você trace perfis e conheça, vamos dizer assim, a andança nesse mundo. A época que a senhora teve lá, a educação do município de Ananindeua foi muito bem cotada nacionalmente. Eu quero falar disso para mostrar para quem não conhece com quem é que eu estou conversando, só isso. Ok. O então prefeito Helder sempre teve como prioridade, entendendo que educação é base para todas as formas de desenvolvimento, um investimento muito específico. Investimento, porque com educação pública você não tem gasto, você tem investimento. Então, investimento, quer seja na rede física, na formação de professores, na qualidade, enfim, dessas escolas. E trabalhar muito, Atoso, numa questão do que nós chamamos de equidade, né? Eu não posso ter, num sistema de ensino, uma escola que seja uma ilha de excelência. A qualidade tem que chegar para todos. Você pensando no Icuí, na Água Branca. Pensando em estado do Pará, tem que chegar em todos os municípios. Pensando em Brasil, nos mais de 5 municípios desse país. Pensando em Ananindeua, nos mais de 20 bairros de Ananindeua. Não é, mas precisa ser. Precisamos trabalhar para esta construção. Educação de qualidade, educação, ela deve se apoiar em 3 Es. O da eficiência, o da eficácia
e o da equidade. O da eficiência, porque nós temos que ter metas, cumprir os números, trazer esses alunos para a escola, combater a evasão escolar. O município que se preza, ele não pode ter evasão. A evasão deve ser 0. Benevides, a evasão escolar é 0. É referência, Benevides? É 0. Que bom. Em termos de indicadores da educação básica, o maior IDEB hoje do estado do Pará, até este momento, é Benevides. Eu estou falando até este momento porque nas próximas 2 semanas deverá estar saindo o novo indicador da educação básica, o IDEB, que é colocado pelo INEP, através do MEC, deve ser divulgado até o dia 15 de setembro. Então, isso vai nos dar uma panorâmica também de como os sistemas de ensino estão evoluindo. Então, é muito necessário ter esse cuidado. A eficácia, porque você tem que garantir que o tempo de permanência dos alunos na escola se dê com sucesso, para todos. Combater, você perde aluno para a evasão, mas você também perde o aluno pela reprovação. Isso não pode mais acontecer. E a equidade é que a qualidade chega para todos. Com metodologias adequadas, com equipamento, com alimentação escolar, com transporte escolar. Todas essas questões, formação de professores é que faz com que uma escola seja de qualidade. E, acima de tudo, não existe escola de qualidade sem a presença da família, sem a família participando. Olha lá. É que eu digo que na hora que você pega um tema desse, você vai discorrendo, vai detalhando e não dá para fazer agora. Não dá para fazer agora. É muito rico essa situação, a gente sabe das dificuldades que tem. Agora mesmo, esses dias, eu tenho um tempo bom, mas de vez em quando eu posso divagar um pouco. Esses dias eu fiz uma entrevista com o presidente do sindicato da Polícia Rodoviária Federal, o Valdemir Sei. E um dado me chamou muito a atenção. Esse é um segmento da educação, do conhecimento, né? Do saber. Quando se fala em ocupação, renda, geração de emprego, concurso público, etc, etc, etc. Vamos lá. Quando ele me deu esse dado, que eu fiquei estarrecido. Foi feito um concurso público para 200 vagas, a Polícia Rodoviária Federal, apenas para o Mato Grosso e o Pará. E, pasmem, só ficaram no Pará 2. Porque a maioria esmagadora era de fora e quem era de fora ficou aqui, como ele chegou a dizer na entrevista. O camarada vem para cá, é lei, nada contra, ele está cumprindo. É uma lei que existe, né? Ele está com o pé aqui, mas o outro já de volta para a terra dele. Vamos lá, respeitando a questão nacional. Mas, ao mesmo tempo, a falta de conhecimento para o nosso estudante para chegar a disputar de igual para igual dentro desse princípio da equidade que a senhora está falando, né? Num concurso público a gente não consegue disputar, por quê? Olha, eu vou até anunciar aqui, em primeira mão, que o governo do estado do Pará, nesse resultado que deve sair nas próximas semanas, ele já vai mostrar uma reação. Eu tenho os dados preliminares, não posso anunciar, porque ainda não são os dados oficiais do INEP, mas nós já vamos ter uma reação do Estado. O que falta realmente, e que a gente agora devemos ter esse cumprimento nesse novo governo, é que se avance para um movimento que possa envolver todos os sistemas. Como é, Matoso, que você é o prefeito de um dado município, você vai ficar feliz se os alunos da rede municipal ou da rede estadual estiverem bem. Não pode ser apenas um sistema estar bem. No seu município, todos os alunos devem estar bem. Então, às vezes, falta o diálogo, o trabalhar juntos e entender que a educação pública do nosso país não são caixinhas. Aqui estão os alunos do sistema municipal, aqui estão os alunos da rede privada e aqui estão os alunos do sistema estadual. Nós temos que manter o diálogo, e um outro manter segmento o que precisa de movimento. cota para passar, porque não tem essa equidade, né? Exatamente.
Então, nós precisamos pensar nos desafios que se colocam para essa volta às aulas, ainda em tempo de pandemia, e o diálogo se faz aí também. É preciso criar um diálogo para fazer uma volta às aulas segura. Bom, o Ministério Público se manifestou, né? Governantes por aí, vai voltar aqui, vai voltar ali, ou então agora não, só em setembro, outro só em outubro. Com o seu conhecimento e o domínio dessa questão da educação, tem volta às aulas? Primeiro de tudo, eu quero dizer a todos assim, Matoso, o ano letivo, não vamos colocá-lo como um ano letivo perdido, mas vamos colocá-lo como um ano letivo atípico, que reordenado nós vamos seguir com o mínimo de prejuízo para os nossos alunos. É possível? É possível. O prejuízo maior que a gente tem é porque melhores aulas que se dê de forma online, elas não substituem as vivências que ocorrem dentro da sala de aula. Nós aprendemos com o outro. Sim. O processo de produção de conhecimento, ele é interativo, ele é mediado. Então, hoje, para nós termos essa volta às aulas, vamos tomar que dia 18 foi homologado pelo presidente da República a lei 14.040, e que fala e que normatiza a questão excepcional desse ano escolar, tá? E ela veio com alguns vetos. Um veto desse, Matoso, inclusive nos entristece, que é um veto que tirou a responsabilidade do próprio Ministério de Educação de estar fazendo incentivos e apoiando esse retorno às aulas, com financiamento para que a escola possa se reorganizar, porque a escola que nós vamos voltar não é a mesma quando nós olharmos para ela. Ela precisa ser uma escola que o pai, quando visite essa escola, considere que essa escola está em um ambiente seguro para esse nosso tempo. Até o conceito de ambiente seguro mudou. Antes, quando nós deixávamos nossos filhos ou nossos netos na escola, ambiente seguro era aquele que o segurança estava na porta, que acolhia o aluno, que você sabia que ele não saía dali, que a professora está. Agora, o ambiente seguro é aquele que não tem aglomeração na entrada, que você tem o álcool gel à disposição, que os alunos têm um ambiente limpíssimo para lavar as mãos, onde no horário da alimentação escolar eles não estejam em aglomeração. Então, o conceito de ambiente mudou e é preciso que a escola se reorganize para isso. Essa questão mudar, quando a senhora... Eu, sinceramente, eu não tive acesso em função por... Eu estava desenvolvendo um outro trabalho e, já que é um fato novo, eu reconheço o meu desconhecimento nessa questão da manifestação do presidente da República. Mas eu diria assim, quando a senhora fala desse veto que causa esse tipo de problema, de dificuldade na questão da gestão ele como um acentua, porque tira o Ministério no momento que precisávamos tanto desse apoio, as várias trocas de ministro acabaram contribuindo para isso, mas essa responsabilidade acaba, Matoso, recaindo sobre os governadores e sobre os prefeitos. Me perdoe, não seria indo ao encontro das próprias determinações do STF, que tem dito, são os governadores e os prefeitos que mandam? Isso só é para uma reflexão. Aí o governo, então é o seguinte, antes que o STF venha aqui e diga que é assim, está aqui, já é com os governadores e prefeitos. Quer dizer, aí entra uma outra, me perdoe o termo, uma outra praga nacional. As questões das discussões partidárias e ideológicas na educação, que eu, sinceramente, eu não consigo ver o meu país avançar. Isso é um posicionamento particular, o que não quer dizer que eu esteja certo. Matoso, eu prefiro ver a questão nesse momento assim. O Ministério da Educação, ele é o centro das decisões, das orientações. Ele realmente não pode definir quando e como retornar, porque cada estado, cada município tem uma singularidade e tem que considerar a sua realidade com os números, a vigilância sanitária tem que se posicionar. Mas
políticas públicas de apoio para ajudar essas escolas a se organizarem são necessárias nesse momento. Eu vou insistir, porque eu estou falando com uma pessoa ali, vai mais do que educadora, mas uma pessoa que tratou e trata ainda da questão da gestão pública, né? Vamos assim, da mesma maneira como nós tivemos secretários para reunir para tratar de segurança pública com o Ministério da Justiça, secretários da Saúde para tratar com o Ministro da Saúde, teve secretários dos municípios e dos estados para tratar com o Ministério da Educação? É exatamente isto que nós estamos falando, essa ausência. Então, nesse momento agora, da mesma forma que os governadores no Brasil, que os prefeitos foram à frente para como encaminhar as soluções da saúde, nós precisamos agora que eles estejam à frente desse processo, discutindo essa volta às aulas. Contudo, eu digo o seguinte... a Lei 14.040, que nós nos referimos ainda há pouco, ela deixa para nós o seguinte: educação infantil não será necessário cumprir 200 dias letivo e nem as 800 horas. Ensino fundamental e ensino médico, que compõem a educação básica, deverão cumprir as 800 horas, podendo utilizar as horas trabalhadas online ou o que nós chamamos de atividades remotas para este cumprimento, desde que tenham um planejamento estruturado para tal. Então, se fôssemos hoje organizar, primeiro ponto de partida seria cada sistema de ensino criar um GT interinstitucional e que participasse dele pessoal da saúde, da educação, da promoção social. Para quê? Para definir, de acordo com os indicadores que as autoridades de saúde têm, quando nós podemos voltar. Essa fala não é dos educadores, é das autoridades de saúde. Posto isto, as autoridades de saúde teriam que nos dizer quais são os protocolos necessários. Quais são os protocolos? Vamos manter o uso da máscara, vamos ter, nas entradas da escola não pode ter aglomeração, a alimentação escolar das crianças deverá ser desta forma, os professores vão ter que usar os EPIs, né, para proteção, não vão poder se aproximar do seu aluno num contato, não vamos evitar abraço. Colocado os protocolos, vamos aferir a temperatura na entrada. Colocado estes protocolos, aí entra a equipe da educação. Para quê? Para perguntar, se organizar. Como vamos acolher quem vai chegar? Não é acolher só os alunos, não. É acolher professores. A família. A família, professores que estão num grupo de risco, quem vai poder retornar, quem ainda não vai poder retornar, como vamos fazer? Então, essa questão da acolhida, estamos vindo de um período de estresse, nossos alunos não estavam de férias, nossos alunos estavam em casa, dando continuidade, mães que hoje já não sabem mais como fazer, deixa o filho na casa da avó, chama alguém para ficar com os filhos, porque voltou ao trabalho. Então, essas questões precisam pensar essa acolhida. Sem contar com uma questão terrível, né, que houve o aumento nessa situação da violência familiar, chegando até dados, né, de 38%, onde as crianças envolveram, testemunharam situações como essa. Quer dizer, um negócio terrível, né? Matoso, são duas faces para nós analisarmos, tá? A família, em alguns momentos, nós tivemos a família mais próxima dos seus filhos, acompanhando, dando conta, interagindo com a escola, filmando os filhos, mandando para a escola. Mas nós também temos famílias que os alunos não tiveram acesso, que gerou violência, que gerou uma série de dificuldades. E como vai trabalhar esse pessoal? Como nós vamos trabalhar? Então, pensar nessa acolhida, o sistema, quando tem condições, pode até pensar num grupo multiprofissional, em que ele reúna assistentes sociais, psicólogas, para ter. Tem muitas escolas e sistemas que já se organizaram e estão prontos. Particular, por exemplo?
Muitos. Então aí... Mas eles não têm retorno garantido para o ensino privado, que enfrenta uma outra problemática, né? Eu não tenho nenhuma relação com a empresa privada nenhuma, mas é uma questão lógica. A gente, quando fala em emprego, economia, renda, impostos, não sei o que, passa por aí. Como é que estão essas escolas para enfrentar isso? Porque o ensino público tem essa dinâmica aí que a senhora está se referindo. Esses cuidados que precisam e ele acaba tendo dificuldade, porque tem investimento garantido. As empresas privadas não têm. Olhem só, então vamos chegar aqui nas escolas privadas. No momento que você pensou essa acolhida, entra o papel pedagógico principal, que é o quê? Olhar para o calendário letivo. Um calendário letivo, Matoso, ele não precisa terminar com o ano letivo. Nós podemos prorrogar para o próximo ano. Vez, né? O currículo, você tem que ter consciência que nesse ano atípico você não vai trabalhar o currículo pleno, mas você vai tomar do currículo os objetos de aprendizagem que são propedêuticos, que são base, e vai elencar. E ano que vem, 2021, nós vamos ter a consciência, todos os educadores, que também será um ano atípico em função de 2020, que vamos trabalhar. E aí vem as alternativas. Fazer uma escola de tempo ampliado, talvez com mais 1 ou 2 horas, alternar para um ensino híbrido, para uma educação híbrida. O que seria isso? Onde você pode conjugar atividades presenciais com atividades remotas, né? Para evitar a aglomeração, você pode dividir a turma, fazer alternado. Metade da turma vem na segunda e já leva atividades, as orientações de atividades estruturantes a partir do que ele recebeu de sequência didática nessa segunda. Na terça você recebe outro grupo, mas esse grupo que veio na segunda, na terça está trabalhando com essas atividades estruturantes em casa. Muitas escolas, pelo menos as escolas privadas que eu conheço, anteciparam e estão com seus ambientes organizados. Totalmente demarcados espaço, menos alunos, uma acolhida com a turma dividida de 50 minutos, mas elas não podem tomar a decisão sozinhas. Depende do governo. Elas dependem que a vigilância sanitária diga, vamos voltar nessa condição. A senhora acredita que esse ano ainda volta? Na verdade, nós não estamos atentando para uma questão de fluxo também. Todo ano, o Brasil acolhe, no início de cada ano letivo, um número significativo de novos alunos. A rede estadual acolhe alunos do ensino médio, a rede municipal migra os alunos da educação infantil para o ensino fundamental. Isso é o que nós chamamos de fluxo. Se nós não tivéssemos esse fluxo, o Brasil não será capaz de abrir de forma imediata para 2021 esse número de vagas. Mas, em primeiro lugar, vamos cuidar da vida, preservar a vida e o que é seguro. Mas nessa lei 14.040, já está colocado que o Enem, que é esse exame utilizado para acesso às vagas na educação superior, não haverá consulta aos governos do estado e nem aos municípios. Vai acontecer o Enem entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Então, nós temos que ter um planejamento especial para esses nossos alunos que estão concluindo o ensino médio ou o ensino fundamental, para que eles não percam o Enem. Agora, como é que vai ser? Vou citar aqui, já me foi dado o sinal, parece assim que eu nem comecei a conversar com a senhora. Foi dado o tempo ali que a gente está no processo de esgotamento do tempo da entrevista, da conversa. Eu vi uma escola chamada José de Alencar, em Santarém, uma matéria, se não me falha a memória, no Bom Dia Parada da TV Liberal, certo, onde educadoras se reuniram com os pais dos alunos e fizeram o seguinte: buscaram doadores, né? Pessoas que querem apoiar, que querem doar em favor de crianças que têm necessidades. Então, a ideia, a maior parte desses estudantes dessa escola não tinha acesso à internet. Quando não tinha acesso à internet, nem celular tem.
Então, a maneira seria trabalhar uns cadernos, vamos usar de uma forma bem leiga, tá? Uns cadernos, e esses cadernos seriam distribuídos para essas pessoas. Mas esse é um caso específico da Escola José de Alencar. Estaria acontecendo por onde mais no estado do Pará. E muitos para chegar adiante, por exemplo, no Enem. E muitos sistemas municipais de ensino estão com um plano substanciado, bem colocado, atendendo. A gente tem exemplos de professores maravilhosos que saem em suas bicicletas, buscando seus alunos, levando as atividades, colocando. Por isso eu digo, é um ano atípico. Contudo, dificilmente eu acredito que não voltará os alunos da educação infantil, principalmente aqueles que são de creche. Impossível pensarmos num aluno de 2 aninhos, 1 aninho, convivendo com uma máscara e ele olhar o seu colega e não dar um abraço. Então, essa primeira etapa da educação infantil, entendida como a creche, é algo muito complexo que a vigilância sanitária, as autoridades de saúde precisam. Mas os nossos alunos de 3º ano do ensino médio, com a liberação das autoridades de saúde, deveriam estar na escola, porque a escola está vazia em relação aos demais alunos, separados em salas. Estão bem informados sobre a situação. Eles sabem se cuidar, sabem se proteger, sabem o que pode e o que não pode. Então, para que eles possam dar continuidade e prestarem o Enem, darem continuidade. Mas volto a dizer, não é um ano perdido, é um ano atípico. Governadores, prefeitos precisam vir à frente dos seus sistemas de ensino, criar esses GTs interinstitucionais. Não, porque só o GT... Um grupo de trabalho interinstitucional para discutir essa volta às aulas. E outro ponto... Quer dizer, não está tendo isso. Deixa eu só lembrar aqui, eu já estou no final da conversa com a professora Leila Freire. É uma especialista no trato dessa questão para falar sobre volta. Quer dizer, isso não está acontecendo. Eu acredito que esteja acontecendo. Porque a gente ouve falar, presidente da República, governador, prefeito, político e o educador que conhece a questão Matoso, está acontecendo e eu te diria, salvo algumas exceções, lhe diria que boa parte dos sistemas municipais de ensino já estariam prontos para voltar, mas eles não podem tomar essa decisão. Essa decisão é da autoridade de saúde que tem que falar. Então, com a palavra, os homens da saúde, as pessoas da saúde, né? Porque não tem jeito, tem que trabalhar sincronizado, é uma aliança. Por isso, interinstitucional. Promoção social, saúde e educação. Professora Leila Freire, nossa, a conversa foi fluindo de tal maneira que eram só 10 minutos. Aí quando eu vi, não pode ser só 10 minutos, né? Porque a educação ela vai tão adiante. Mas eu fico muito feliz de ter conversado com a senhora. E só 1 minuto para terminar. 1 minuto para terminar. Eu queria ouvir um fecho da senhora sobre este momento numa mensagem para os seus colegas educadores e educadoras, para os trabalhadores da educação como um todo, porque às vezes a gente esquece, eu sou do tempo do inspetor, né? Da segurança, da merendeira, de quem trabalha na copa, da limpeza. Tudo isso faz parte do grupo, tá certo? Enfim, do alunado, da família como um todo. O que a senhora diria neste momento, além de ter repetido, não é um ano perdido, é um ano atípico. Caros colegas, a pandemia entrou na nossa vida e modificou. Vai modificar também para o futuro a nossa forma de dar aula, a nossa forma de interação com nossos alunos. Uma grande tendência que vem é da educação híbrida. Não vamos banalizar a questão. Vamos procurar aprofundar, discutir, reformular os nossos conceitos sobre o que entendemos sobre o ensino híbrido. Vamos organizar, a partir das orientações da saúde, a nossa volta à escola. Podemos minimizar os prejuízos e lembrando sempre, nada vai substituir ou nenhuma nova metodologia pode substituir as interações e as vivências que ocorrem na escola. Vamos nos reorganizar, ressignificar o nosso fazer pedagógico
e vamos ser felizes. Ah, que bacana, muito bom. Pessoal, muito obrigado, professora. Eu juro que eu vou ficar mais meio metro longe da senhora. Tire a máscara, professora, só um instantinho. Eu queria para a gente ver com quem a gente conversou. É claro, professora, essa simpatia, muito obrigado pela aula. Isso não é uma entrevista, é uma conversa, porque o quadro é conversa, puxa conversa, uma aula, e eu queria lhe convidar para outros momentos para a gente dissecar temas. Nós temos muitos assuntos para conversar sobre essa questão, inclusive a participação ativa da família na vida escolar do seu filho. Muito obrigado, viu? Nossa gratidão e o nosso muito obrigado. E que possamos ver os nossos jovens de volta à escola. Tá bom. Professora Leila Freire, o pessoal, muito obrigado aqui por mais essa aula que a gente tem, porque eu não passo só informação para vocês, eu vou assimilando também, tá certo? Para conversarmos no Conversa Puxa Conversa do Agora é com Matoso, hoje com a professora Leila Freire, que a comunidade de Ananindeua tão bem conhece. O Pará, Benevides, Ananindeua, enfim. Um abraço, fiquem com Deus, saúde, paz para todo mundo. Até a próxima.